Fala galera, Zago Lima na área, é isso aí, a nossa série completa Filosofando na História. E nessa sequência de aula vamos falar de um dos maiores pensadores, filósofos, teóricos da história, Aristóteles. Roda a vinheta e vem comigo! Bom pessoal, falar sobre Aristóteles, nós estamos naquela sequência, né? Aquela sequência de aulas que nós estamos falando dos filósofos socráticos, ou os que vieram depois, né? Ali daquele momento dos pré-socráticos. Filósofos racionalistas, filósofos que trouxeram a ideia do estudo do ser, da ideia da epistemologia. E aí é muito interessante a gente relacionar justamente, né, a história e a filosofia, porque nós estamos colocando hoje nessa aula umas aulas talvez mais difíceis, junto com outros grandes nomes, porque nós vamos falar de um cara complexo e ao mesmo tempo extremamente importante para o pensamento ocidental, Aristóteles. Tudo bem? Aristóteles, pessoal, está numa sequência, né? A gente está falando aí de uma sequência histórica. Nós ainda estamos discutindo os filósofos antigos, do período da Grécia Antiga, por isso o contexto histórico é importante. Aristóteles está no século IV a.C., está naquele período da polis grega. Tem aula completa aqui na nossa playlist de história sobre a Grécia. E aí nesse ponto, então, pessoal, as polis em decadência, ou seja, nós estamos aqui entre o final ali do período do século V para o século IV. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Ele nasceu na região de Estagira, que não necessariamente é uma cidade ali da Grécia, é uma cidade da Macedônia. Então Aristóteles não era grego de nascimento, ateniense. A gente coloca a ideia de que Atenas era a grande polis. Ele foi para Atenas e fez a sua maturidade, a sua vida filosófica em Atenas. Então vamos dar essa breve biografia de Aristóteles rapidamente. Então Aristóteles, pessoal, ele foi aí um dos discípulos de Platão, talvez um dos principais ou maior discípulo de Platão. Lembrando que Platão foi discípulo de Sócrates, né, pessoal? Bom, Platão tinha criado uma academia, uma escola, a Academia de Platão, lá em Atenas. O Aristóteles, então, filho do médico Nicômaco, estava relacionado, ele não era uma pessoa da grande elite, mas o pai dele, o Nicômaco, ele participou, viveu ali entre a nobreza, né, macedônica. Então ele foi estudar aos 17 anos em Atenas e lá então encontrou Platão, viveu ali, estudou e trabalhou durante 20 anos ali na região de Atenas, na Academia de Platão. Alguns pensadores, alguns historiadores, alguns biógrafos de Aristóteles dizem que quando Platão faleceu, ele então, o Aristóteles, ele sentia a vontade de ter sido escolhido para ser uma espécie de reitor da Academia de Platão, mas o fato de ele ser estrangeiro, ele ser um macedônico, ele não teve esta oportunidade, acabou então voltando para a Macedônia e tendo aí, né, contatos com várias cidades, outros estudos. Mas aí há um período, né, pessoal, que Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande, ainda não tão grande, né, ele era o menino Alexandre, o Aristóteles foi contratado aí pelo rei Felipe II para ser o tutor de Alexandre. E o Alexandre deve muito ao pensamento aristotélico na sua formação. E muitos falam que o Aristóteles ficou bastante influente ali na corte alexandrina. Depois Alexandre se torna um grande general e importantíssimo imperador. E Aristóteles vai voltar para Atenas e vai ter carta branca e vai fundar a sua escola, o Liceu Aristotélico. E nesse ponto, pessoal, alguns falam, né, que a sua relação com a biologia, já vamos falar sobre a sistematização dos estudos que Aristóteles fez, a relação de Aristóteles com a biologia, com a natureza, falava que ele ensinava os seus discípulos andando pelos jardins do Liceu e eles eram chamados de os
peripatéticos, aqueles que caminham. Então Aristóteles teve a sua tão sonhada escola e a sua tão ideia de ser aí um professor e um cara que contribuiu muito para a ciência e para o pensamento. Bom, pessoal, Aristóteles então casou, teve um filho, aliás, o filho dele é chamado Nicômaco, que é uma dos principais livros nele, né, sobre a ética, Ética a Nicômaco. É um livro que ele faz homenagem ao seu filho. Nicômaco também era o nome do pai de Aristóteles, mas também o nome do filho. E aí então, pessoal, esse cara teve uma das maiores contribuições na sistematização do pensamento ocidental dentro da filosofia. Então vamos pensar o Aristóteles, pessoal, e as suas principais contribuições para a filosofia. Vamos pensar, pessoal, que o Aristóteles, ele é um cara que trouxe aí essa sistematização do pensamento e da filosofia ocidental através do racionalismo, do pensamento racional. Então, ele é um dos caras que começa a dividir os estudos da filosofia, por exemplo, os estudos da natureza, da física, os estudos, por exemplo, da biologia, o estudo dos animais, dos seres, também, né, a estudar a estrutura do conhecimento como a metafísica, a retórica, a poética, a ética, a política. Então ele era aquele estudioso, extremamente estudioso, e ele consegue então sistematizar as formas de se pensar, as estruturas, as disciplinas. Então vamos pensar assim em divisões de disciplinas. O Aristóteles é um dos primeiros. Alguns autores falam que Aristóteles foi o primeiro biólogo da história, pessoal. Olha que interessante. E aí nós temos a lógica de que ele era um cara extremamente, né, sistemático, categórico e gostava muito de pensar racionalmente. É aí que vem, né, pessoal, uma das principais ideias de Aristóteles, a sua lógica, a lógica aristotélica, onde então ele tinha como contribuição do pensamento que pensar é racional, é extremamente sistemático. Por exemplo, a ideia dos sentidos da lógica aristotélica está na ideia de entender três pontos, né? A identidade das coisas, as coisas têm a sua própria identidade, a não contradição das coisas e, obviamente, a ideia do terceiro excluído, seria a forma de entender a lógica aristotélica. Então, aquilo que identifica um objeto, uma coisa, aquilo que não pode ser contraditório e aquilo que é ou não é. Então vou dar um exemplo aqui. Ao ver um objeto, por exemplo, né, um jarro, ou é um jarro ou não é um jarro, não existe um terceiro, né? Ou é ou não é. Isso é a lógica aristotélica. E é para ser simples mesmo, é para ser fácil. Dentro dessa lógica, pessoal, tem o famoso silogismo aristotélico, quando então a gente começa a pensar de que existe uma ideia meio que quase que prática matemática de se pensar a lógica. Vou dar um exemplo aqui que é muito famoso, né? Todo mundo lembra disso quando se fala de Aristóteles. Todo ser humano é mortal. Logo, né, Sócrates é mortal. Então, se todo ser humano é mortal, logo Sócrates é mortal. Nós estamos falando de uma premissa para se investigar se uma sentença é verdadeira. Tudo bem? Nessa lógica, então, é lógico. Nesta lógica, é lógico. A partir desse pensamento lógico, pessoal, a gente consegue entender uma das principais contribuições de Aristóteles para a filosofia. Sem sombra de dúvidas, é a metafísica. Todo mundo tem um pouco de medo, né, quando vai pensar na filosofia, o que é a metafísica. Podemos dizer que a metafísica, pessoal, é um estudo das estruturas daquilo que fundamenta a realidade. Ou melhor, aquilo que é a teoria, a ideia de uma teoria sobre qualquer explicação das coisas, do objeto, de tudo que se tem na realidade. O interessante do termo metafísico, que não foi o Aristóteles que criou o termo metafísico, né? O termo metafísico vem bem mais depois do Aristóteles. Está falando de por volta do século I ali, né, da era cristã. Nós temos um pensador chamado, uma espécie de sistematizador das obras de Aristóteles, que é o Andrônico de Rhodes. E aí então ele separou as obras do Aristóteles e aí aquilo que era a natureza, a física, daquilo que não era natureza nem física, daquilo que estava no mundo prático de entendimento, né, como por exemplo a biologia, a física mesmo prática, e aquilo que era a metafísica, além
da física. Vocês perceberam? Além da física. E aí, galera, nós estamos falando de que esses fundamentos da estrutura da realidade é muito importante para a gente olhar racionalmente para questões que eram discussões, por exemplo, do pensamento mítico, discussões que falavam sobre a origem das coisas, mas lembra que os filósofos pré-socráticos queriam descobrir a origem? Nessa lógica, para o Aristóteles, entender a sistematização dessas teorias. É óbvio, pessoal, que nesta hora nós temos um grande debate na metafísica entre Aristóteles e Platão, o seu mestre. Né? Lembra lá da aula de Platão? Lembra que Platão fala do mundo das ideias? Lembra que Platão fala que o conhecimento, a epistemologia, toda a lógica de entendimento das coisas está dentro da sua cabeça, está num mundo ideal, num mundo idealizado, e esse mundo aqui é imperfeito, é uma cópia imperfeita de um mundo ideal. Esse é o mundo das ideias de Platão. O Aristóteles, na sua discussão metafísica, ele então cria um debate com Platão, no qual ele diz, não, o mundo real, esse mundo sensível, esta ideia de realidade que nós vemos, então é a partir dos objetos que nós conseguimos entender eles, tirar teoria deles. Então a gente aprende a partir do mundo sensível. Então ele inverte a ideia do Platão. Beleza, galera? Isso é muito importante, cai bastante nas provas. O debate entre Platão e Aristóteles. Tem uma imagem muito famosa, né, pessoal? Essa imagem é renascentista. Olha as aulas de história, cadê o Renascimento aí? De um pintor, né, italiano aí, chamado Rafael Sanzio. Essa imagem que vocês vão ver mostra aí a escola de Atenas. E aí no centro da imagem tem esses dois filósofos importantíssimos, certo? O Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando com a mão espalmada para baixo, dizendo, o Platão está dizendo, olha, o conhecimento vem lá das ideias. E o Aristóteles está dizendo, não, o conhecimento vem aqui, ó, do mundo terreno, deste mundo. Por isso vamos estudar esse mundo e entendê-los e aprender. Olha que legal, pessoal, bacana. Bom, vamos pensar então este movimento, olha, o movimento, essa transformação de tudo que está na nossa realidade, segundo o Aristóteles. É aí que vem, pessoal, a ideia muito conhecida do que nós chamamos sobre matéria e forma. Tá? Nesta ideia, pessoal, matéria e forma está sempre num processo de transformação. Nessa lógica, então, a gente fala que a matéria é tudo aquilo que vai moldar alguma coisa, certo? Vou dar um exemplo. O barro é a matéria que vai se formar o jarro. O jarro é a forma, entende? Nesta lógica, então, pessoal, para Aristóteles, matéria e forma não estão dissociadas, estão juntas. Para o Platão, na sua teoria, tá? A forma já estava idealizada, já era feita, já estava ali. É uma teoria de uma ideia sobre aquela forma. E aí a gente aprende a partir do momento que, então, vem aqui e tem contato com esse mundo sensível, mas já estava na nossa cabeça. Para o Aristóteles, não. Né? Esta forma, então, é moldada a partir do mundo real, a partir da realidade. Então, nessa lógica, pessoal, a matéria é tudo aquilo que vai, então, formar alguma coisa. Desde você, por exemplo, vamos usar os seres humanos. Para Aristóteles, a nossa matéria é o nosso corpo, nosso biológico, nossas células, nosso sangue, aquilo que então dá sentido para a nossa formação biológica. Mas o que dá a nossa forma? A nossa alma, né? No grego, pessoal, alma não tem uma tradução tão clara. É a psique, que seria nosso psicológico, nossa mente, nossa razão. Então a forma é aquilo que está dentro da nossa alma, a nossa ideia de que a gente consegue tomar forma a partir de que há o encontro entre a matéria e a forma. É um pouquinho complicadinho, mas vem com a gente que a gente não pode perder nenhum detalhe. Bom, pessoal, o que se relaciona com a matéria é a chamada potência. Então toda matéria pode se transformar e vir a se transformar numa forma. Nesta lógica, então, pessoal, a potência de por exemplo, do petróleo, material petróleo, aquilo é a matéria, ele tem uma potência a vir a ser, ou seja, gasolina, óleo diesel ou plástico. O plástico, a gasolina, o óleo diesel é a forma de um petróleo. E aí nessa coisa ele
transformou, houve um movimento. E nesse movimento, pessoal, petróleo, óleo diesel e plástico é o ato que se transformou em algo, se transformou então numa ideia, obviamente, de substância. Ó, a palavra substância para Aristóteles é bem interessante. Substância, ou seja, aquilo que está numa base, numa camada, abaixo de uma camada. E o que seria essa substância? Seria a junção da forma e da matéria. E nesta lógica, pessoal, a substância então está intrínseca, está junta. Então, forma e matéria anda junto para Aristóteles, tá? Então, ó, é um esqueminha para você guardar, tá? Forma e matéria. Vamos pegar aqui então assim, ó. Vou inverter, vai. Ó, matéria se junta com a potência, que é esse material pode se transformar e vir a ser. E a forma se junta com o ato. Aqui então é a conclusão desta potencialidade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo então, como eu já disse para vocês. E aí a gente chama das chamadas 4 causas, né, que formam as coisas dentro dessa lógica aristotélica. Você tem a causa, que é chamado causa material. Então eu vou dar o exemplo lá do barro. Eu peguei o barro, esta é a matéria. Então é a causa material. E aí então esse barro tem a potência de vir a ser um jarro. E aí então o barro se transformou em jarro, né, uma espécie de vaso de barro. Então isso aí é a chamada causa formal, tá? Quem transformou o barro em jarro foi alguém, um oleiro, aquele que transforma lá, que faz o movimento. E aí então esse cara é a causa eficiente, é ele que transformou ele em jarro. E aí a causa final seria então aquilo que, para que serve esse jarro? O jarro serve para alguma coisa. Esse jarro vai ser para armazenar água, vai ser para guardar grãos, então tem uma causa eficiente. Então vamos lembrar? Você tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Nesta lógica, pessoal, tudo na realidade está em processo de transformação, segundo o Aristóteles. Aí o que faz com que exista a ideia da essência das coisas, da substância no seu processo essencial. Então a essência é aquilo que dá como lógica as características dessa coisa. Para que serve isso? A sua essência. Entende? E nesta lógica, então, pessoal, podemos dizer que você tem o acidente. Esse acidente significa assim, vou dar um exemplo. Né? Qual é a essência de uma cadeira? É feita para se sentar, obviamente, bacana. Mas existem cadeiras altas, baixas, e nessa lógica, então, isso seria os acidentes. Então você percebeu nesse grande movimento aristotélico, pessoal, dessa explicação da existência de tudo que está na nossa ao redor. Isso é a metafísica, o estudo da fundamentação dessas estruturas da realidade e que faz a gente entender as coisas, as substâncias e tudo. É nesse ponto que a gente entra numa coisa que é fabuloso dentro dessa discussão aristotélica, que talvez alguns tenham um pouco de dificuldade. Tá? Quando você pega as 4 causas, né, da constituição e transformação de um movimento, você vai pegar então a volta de quem fez. Por exemplo, eu sou Zavo, sou um professor, certo? A minha causa final é ser um professor, agir como um professor. Então eu tenho essa essência de ensinar, de ser um professor. Obviamente que quem me fez? Quem foi a minha causa eficiente? Foram os meus pais. E quem fez os meus pais, a causa eficiente deles? Foram os pais deles, os meus antepassados. Até chegar na ideia geral. Qual que é a essência do ser humano? Né? Por que o ser humano está aqui na Terra? Qual é o sentido dessa essência? Para o Aristóteles, o ser humano é um animal racional, um animal pensante. Tem aí como sua causa eficiente agir, pensar, ser uma pessoa que está aqui no mundo e que usa o seu cognitivo para fazer as coisas. Mas quem criou esse animal? Como que ele veio? Aí poderíamos pensar então em voltar numa evolução de espécies que vieram antes da gente. E nesse ponto, pessoal, como que surgiu o mundo? Como que surgiu o universo? Para Aristóteles, isso é eterno, entende? Mas, se a gente fizer essa volta, vamos voltar até uma ideia de que além de tudo, quem que move toda a realidade? Quem cria tudo? É aí que existe uma teoria do Aristóteles que é chamada de o primeiro motor, o motor imóvel, ou a ideia de um ser, de uma coisa, de uma substância que ela não tem matéria, não existe matéria, ele é um ato puro, ele é realmente ali
toda a ação que move todas as coisas na realidade. Esse motor, ele é a causa final, entende? E tudo vai para ele, tudo vai voltar para ele. O universo, para Aristóteles, é eterno. É um universo que não tem um tempo certo, entende? Então esse primeiro motor, esse motor imóvel, esse ato puro, essa causa final, ele move tudo através da atração. Olha a física, atração e repulsão. Então, por exemplo, pessoal, esse motor imóvel move tudo. E aí então nós podemos pensar dentro dessa ideia, e o Aristóteles toca nesse assunto, que esse motor imóvel, esse ato puro, esse ser, essa substância que não tem matéria e que é ato puro, pode ser um Deus. Olha que legal, mas não confunda com Deus cristão, não confunda com Deus islâmico ou com os deuses gregos. É um Deus filosófico, é um Deus metafísico, é um Deus aristotélico. Esse Theos, que assim o Aristóteles fala, ele que move toda a realidade e a partir dele, a partir dessa ideia, é que move tudo que tem nesse nosso planeta e nossa realidade. Fantástico isso, né, pessoal? A metafísica também é chamada de primeira filosofia, porque ela é a que dá todas as estruturas para pensar tudo que existe, mas de maneira racional. É óbvio que depois lá na Idade Média nós vamos ter filósofos que vão pegar o Aristóteles e vão tentar racionalmente explicar a existência de Deus. Aí nesse caso é o Santo Tomás de Aquino que nós vamos comentar em uma outra aula. Tudo bem? Bom, pessoal, não foi só a metafísica que o Aristóteles estudou, mas eu sei que grande parte das suas contribuições, e é um pouco até dificinho de entender, né, esses conteúdos todos, ficou na metafísica. Mas ele escreveu muita coisa e várias coisas. E um detalhe, tá, pessoal? Aristóteles escreveu em forma de dissertação, de tese. Ele escrevia querendo comprovar os seus estudos, que era diferente do Platão, que escrevia em forma de diálogos. Então vamos pensar agora, tá, pessoal, esta ideia agora da chamada ética aristotélica e também a política. Ética e política já está de bom tamanho para essa aula. Nós falamos de metafísica, agora vamos falar um pouquinho de ética e política. Para a ética aristotélica, pessoal, é bastante interessante. Há uma palavrinha aí que é chave, que aparece bastante nos vestibulares, chamados de eudaimonia. Eudaimonia é a busca do sumo bem, daquele bem que faz com que a gente se sinta feliz. Ó, muita gente faz isso, né? Acho que a ética aristotélica é a busca pela felicidade. Mas o que é ética? Ética, pessoal, é os estudos das ações, das relações entre os humanos dentro de um sentido de vivência. O estudo das vivências, dos costumes. Isso é a ética. Então, para Aristóteles, viver eticamente é você poder agir no meio através de uma felicidade que faça com que você se sinta bem, mas que você possa contribuir para uma realidade maior com o outro. Isso é a busca do sumo bem. Isso é a busca desse bem maior, que é a felicidade. Mas não é felicidade assim, eu fiquei rico, estou feliz por causa disso. Eu viajei e por isso é bom. Isso é uma felicidade individual. Para ele, é você usar as suas melhores contribuições para o mundo, aquilo que você faz de melhor para o mundo e para a sua realidade. Nesta lógica, então, pessoal, a ética aristotélica é muito conhecida como a ética do meio. Então, para você achar o sumo bem, você tem que descartar tudo aquilo que te faz mal, mas também você não pode também só ficar fazendo uma coisa só. Vou dar um exemplo dessa ética do meio do Aristóteles que é muito conhecida. Você tem um meio entre o medo, o medroso, aquele que não faz nada por medo, aquele cara então que inescrupuloso, que não mede consequência para fazer os seus atos, o maluco, o cara que se atira sem nenhum tipo de temperança para aquilo. Então a ideia entre, né, o cara que faz tudo na maluquice e o medroso seria a coragem. Ou seja, então eu não vou fazer nada porque eu tenho medo. Eu vou sair fazendo tudo porque eu sou destemido. Então não. Se você fizer tudo porque você está sendo destemido, você pode causar problemas para você e para os outros. Se você não fizer nada, você não vai mover a mola do mundo. Então a coragem é a ideia principal dessa ideia do meio. Então para Aristóteles, fazer as coisas, agir, é agir com coragem. Nesta ideia. Vamos pensar também assim, você come demais, você causa bastante problemas porque você come muito, você só pensa em comer. Isso vai trazer problemas físicos para você e também financeiros, por exemplo. Mas também se você não come nada, você vai
obviamente, né, passar necessidades. Então, você tem que comer o suficiente para que você então possa fazer o seu corpo funcionar, sua mente funcionar. A ética do meio, a ética aristotélica. E nessa ideia, pessoal, aquilo que você faz de melhor, que leva você a conseguir dedicar o seu tempo para isso, você busca então uma felicidade no sumo bem. E nessa filosofia, nesta ideia racional, pessoal, a busca pela sofia, pela sabedoria, é a busca de um bem maior para todo mundo. E é isso que vai fazer as pessoas felizes dentro da ideia de Aristóteles. É obviamente, pessoal, que essa ética aristotélica não está desacoplada da chamada política aristotélica. E na política aristotélica, pessoal, a gente consegue então perceber que essa busca do sumo bem, da ética, não está desacoplada da busca do bem comum da política. A política para Aristóteles, pessoal, não é somente, né, fazer as coisas para si, mas para os outros e para que a comunidade funcione. Nessa ideia, a política para Aristóteles é coisa séria, é ação, é a busca do bem comum, do bem de todos. Então uma pessoa ética, uma pessoa que sabe o seu dever de cidadão, uma pessoa que sabe como agir na busca da felicidade, do sumo bem, vai buscar isso para todo mundo. E o Aristóteles não conseguia entender uma felicidade, né, fora da polis, fora da cidade. Olha só que interessante. Então o cidadão aristotélico é bastante exigente, tá? Tudo bem, pessoal, que Aristóteles ele também falava sobre a ideia de que os escravos não eram considerados, as mulheres também. É o homem e o seu tempo. Aristóteles vive o tempo onde as mulheres não eram vistas, né, onde os escravos não eram considerados, nem mesmo as pessoas que eram então de baixa renda. Tá? Então é nesse ponto que nós estamos falando de um cidadão aristotélico extremamente exigente. Um cidadão aristotélico que seja um cara bem inteligente, filosófico, que saiba pensar racionalmente e saiba que o que ele está fazendo na sociedade não é só para ele, é para um bem comum. É aí então que ele pinta as três principais formas políticas, que é um clássico de Aristóteles. Ele fala que existe três formas políticas para se pensar uma busca do sumo bem. Porém existe, né, coisas boas e ruins dela. Vamos lá dar uma olhadinha? Para Aristóteles havia a forma política chamada de monarquia. A monarquia é um no poder. Então se esse cara é muito importante, muito especial, esse cara é virtuoso, ele conhece todas as suas categorias, ele vai trabalhar para o bem comum de todos. Mas se ele não for virtuoso, se ele não souber o que é o bem de todos, ele pode causar uma tirania. Então a degeneração da monarquia, pessoal, né, bom, funcionando, beleza, não funcionando, é uma tirania. Segunda forma de governo que Aristóteles estuda, pessoal, é a aristocracia. Aristói do grego significa o melhor, né? Vem aí de arete, aristói, os melhores. Então, ele acha que pode ser positivo uma aristocracia. Porém, o que é aristocracia? É a ideia de que poucos, pessoas muito importantes e excelentes, racionais, que sabem de tudo muito bem, elas vão buscar o bem comum para todos. Só que aí a degeneração da aristocracia vira oligarquia, e a oligarquia é algo ruim para Aristóteles. A terceira forma de governo, então, seria a ideia da politeia. É assim que Aristóteles chama, politeia. Politeia, pessoal, poderia traduzir do grego algo próximo como república. Nessa ideia, o governo de todos, né, então está marcado pela ideia de que teria muitas pessoas especiais, e essas muitas pessoas muito importantes e especiais, que são bastante racionais e sabem das coisas corretas para o bem comum de todos, eles iriam então dividir o poder aos poucos. Isso seria a politeia. Porém, a degeneração da politeia pode ser a democracia. Olha só Aristóteles criticando a democracia, pessoal. Na aula passada nós vimos o Platão criticando a democracia. Agora Aristóteles fala que a democracia ou a demagogia é aquele cara que fala e não faz nada. Então seria a ideia do governo para, né, a maioria, mas uma maioria que não tem consciência do que está fazendo. E aí pode degenerar o governo. Você viu então como que o Aristóteles critica esta ideia? Porém, pessoal, nesta lógica, o Aristóteles fala, na teoria, a aristocracia e a monarquia são as melhores formas de governo, na teoria. Porque você tem uma pessoa muito especial, que seria o rei, ou um grupo de pessoas especiais, que seria os aristói. Porém, eles se degeneram muito fácil. E aí ele fala que, então, na teoria esses dois são melhores. Porém, na prática, o que é mais funcional é a politeia, é a república. E aí, no caso, obviamente, ele critica a degeneração, que seria a democracia. Mas para ele, a prática, o melhor é a ideia de que, se vai errar, que erra mais no coletivo. Olha que interessante, tá? Então, galera, nesse
nesse ponto, né, só para a gente retomar as principais formas de governo, para Aristóteles seria monarquia, aristocracia e politeia. A degeneração desses governos seria, então, tirania, oligarquia, democracia ou demagogia. Beleza, galera? Poxa, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Filosofando na História, a nossa nova série. Galera, dá um trabalho fazer esses vídeos, então apoia, dá seu clique aí, dá seu compartilhamento, comenta com a gente aí, tá? Aula completa de Aristóteles é só aqui no canal História Vida, Filosofando na História. Valeu, galera, até mais, tamo junto, tchau, tchau.